Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Será que retoma a confiança para ser aquele André Ramalho do passado? Acho que isso já está acontecendo. Teve um contra-ataque, vocês vão lembrar, que foi uma bola esticada e ele tá um pouco numa linha mais avançada, só que ele tá na sobra, ele é o último. E o cara do Palmeiras era um cara rápido. Será que era o Flaco Lopes? Foi no segundo tempo. Ele foi muito inteligente, porque ele se colocou, o Hugo tá saindo, mas a bola tá esticada e o cara tava no pique para chegar. E o André já tem 33 anos, né? Não é mais menino, e ele se colocou entre o cara e a bola, meio que numa jogada de basquete, assim, sabe? Foi na experiência e conseguiu travar o avanço do cara e impedir a progressão dele. Foi incrível mesmo o jogo do André Ramalho e do Gustavo Henrique. Te amo, Chico, mas hoje eu vi um time, que partida desse time, a defesa hoje foi top. Ariane Ambrosio, obrigado, Ariane. Essa é uma boa frase, tá? Essa é uma boa frase, eu gosto dessas manchetes impactantes, né? Poucas palavras, grandes impactos. Hoje eu vi um time. E esse time, se você lembrar, é um time fantástico que conquistou 9 vitórias seguidas no Brasileiro. Ora o Bidon ali no lugar do Martínez ou do Ranieri, mas normalmente é esse time. 9 vitórias seguidas. É um time que é muito, muito, muito bom. O time titular do Corinthians, esse aí, é muito bom. O grande problema, o grande desafio do Corinthians é que você não consegue jogar todos os jogos com os mesmos 11. E durante os 90 minutos. Não tem como. Você precisa mexer. E quando você recorre ao banco, aí Houston, temos um problema. Eduardo Gama, o timão pré-expulsão foi bem apesar da vantagem, concordo, mas é que foi muito cedo, né, 15 minutos, mas eu concordo. Rural Play, manda um abraço para nós em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muita gente de Campo Grande, eu conheço essa cidade, tá? Cidade, pô, maravilhosa, tive no Natal, lá tem a cidade do Natal, a cidade do Papai Noel, né? Tinha uma árvore bonita lá, toda azul, decorada, né? Bom, todo ano deve ter uma decoração diferente, né? No ano que eu fui, e eu tô falando de 2010, talvez, 9, 10, essa época aí. E faz uns 15 anos aí, né? E uma rua central ali, naquela época, então, o sertanejo tava falando de Campo Grande. Olha o Paulo Ricardo de Moraes Silva, sou seu fã demais, manda um abraço para Yuri, Davi, Rian, para todos os corintianos de Paulo Afonso na Bahia, e vai Corinthians. Que beleza, gente, obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês aqui, tá? Indaiatuba também tá com a gente aqui, e pro Jesse, meu irmão, obrigado, Lucas, obrigado, um abraço pro Jesse aí. A gente não falou na verdade, né, dos outros jogos. Fala, Chico, o que o Dorival fez de diferente do Ramon para ajeitar a defesa do time. Sou narrador e fã demais do seu trabalho. João Pedro Moraes Pérez. Ô, João, ele posicionou mais, porque aqui, assim, quando você coloca André Ramalho e Gustavo Henrique, você não pode jogar numa linha tão mais alta. Muitas vezes, o Kaká, por exemplo, era um cara que se desprendia. Ou quando ele jogava ao lado do André, ou quando ele jogava ao lado do Gustavo Henrique, ele liberava mais os laterais. Então, assim, na construção, ok, mas muitas vezes também, o Ranieri até era esse primeiro homem da defesa, mas eu sentia ele mais afastado da defesa. Hoje você vê uma compactação. Então, quando eles estão próximos, é muito difícil, cara, porque cada um cuida de uma parte do terreno. E aí ninguém avança. E aí é muito difícil dos caras entrar. Porque ali eles não são rápidos, zagueiros rápidos, mas eles são muito experientes, muito posicionados. Então eles sabem exatamente onde cobrir, para onde ir, onde fazer a cobertura. Eles sabem exatamente o que tem que fazer. Isso é treinamento. É treinamento do tipo assim, você vai daqui até ali. Se esse cara passar, esse cara é seu. Porque daqui a pouco você marcar por zona,
pode te dificultar também, do tipo assim, não, eu vou marcar esse pedaço de chão aqui, mas se o cara passar, esse cara é seu. Aí ferrou tudo, porque daqui a pouco se o cara foi cobrir outro lá, que fez uma movimentação diferente, já deixa um buraco. O Corinthians não deixa buracos. O Corinthians do Dorival não deixa buracos na defesa. Isso quer dizer que nenhuma equipe vai conseguir finalizar? Bom, no final de semana contra o Fortaleza, que não era o time titular, vocês viram a bola que entrou nas costas do Félix Torres. Isso não acontece quando os titulares jogam, porque eles têm... mas não deveria ser assim com todo mundo? Mas aí não dá para comparar, né? O Félix Torres com o Mateuzinho ou com os outros dois zagueiros. Então, quando você tem o teu time titular, cara, todo mundo sabe o que fazer, tá todo mundo na sua, e aí a coisa funciona. Mato Grosso do Sul representando aqui, Cidrolândia e Campo Grande. Não esquece de falar para Renata que manda um abraço e um cheirinho. Que seca que a loira tá. Valeu, Fabião. Obrigado, viu? Olha o Lucas aqui, nosso membro. O meio-campista brasileiro de 26 anos, Lincoln, está livre no mercado, né? Rescindiu com o Fenerbahçe da Turquia, passou pela base profissional do Grêmio, além de passagem pelo América Mineiro, Red Bull Bragantino, enfim, passou por um monte de lugar, né, velho? Um monte de lugar. Joga pelo meio, podia ser o substituto do Garro, enfim, podia ser um nome, né? Oscar Romero esquece, viu, gente? Oscar Romero já fez 8 jogos, tá? Já fez 8 jogos com a camisa do Inter, graças a Deus. Porque se um Romero é ruim, imagine 2, tá? Então, graças a Deus, o Oscar Romero não tem chance. Esse Lincoln, eu perguntei para uma fonte muito importante do Corinthians e ela falou assim para mim, não tô sabendo de nada. Foi oferecido. Falei, foi oferecido? Tá na mira? Não tô sabendo de nada, tá? E é a fonte que, não, se essa pessoa não souber, ninguém sabe do clube, entendeu? Então, não tem nada do Lincoln, tá? Eu também não tenho muita base para falar do Lincoln. É um jogador aí que ficou hoje aí sendo cogitado, né, no Corinthians, nos grupos aí, mas não tem nada, tá, gente? Esse é o problema, eu fico perturbando as fontes com um monte de assunto, tá? Então esse Lincoln aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, beleza? Então é um jogador aí que, pelo menos que eu apurei, não está na mira do Corinthians. Pode ser que semana que vem entre na mira do Corinthians, enfim, mas hoje não tem nada, tá? Não tem nada. E aí eu fui saber, eu fui checar várias situações. Deixa eu já eliminar os assuntos. Chequei, né? Cheguei, tá? Chequei. Gustavo Henrique, 3 anos de contrato renovando. O Corinthians negou isso pra mim hoje. Falou que o negócio ainda nem... não houve ainda a primeira reunião para tratar de valores da renovação. O que há do Corinthians hoje é que o interesse em renovar com o Gustavo Henrique já foi manifestado para o jogador e o seu staff. Ó, Gustavo, nós queremos que você permaneça conosco. Podemos nos reunir? Está nesse ponto, gente, tá? Não parou aí, deu para entender, né? Então, nessa questão, chequei, vamos lá, Gustavo Henrique, tá? Não tem nada discutido ainda de tempo de contrato ou, né, de valores salariais, de reajuste, não tem nada ainda. O que tem até agora é a sinalização do Corinthians em querer renovar com o seu zagueiro. Beleza? É isso que tem. Eu acho, minha opinião, que tem que renovar com o Gustavo Henrique, mas essa especulação dos 3 anos não me agrada. Salve, fiel corintiana! Augusto Melo teve aí seu impeachment aprovado, né? A grande maioria aí, né? 1.413 votos a favor, com 620 contra, né? E 4 aí que foram brancos ou nulos, enfim. E decidiram aí que ele vai se afastar do cargo de presidente do Corinthians, tá? É aquela coisa, né, gente? O cara tá indiciado. Se houver condenação aí, ele iria sair todo dia. Então, assim, o resultado para mim foi bem óbvio, tá? Já tava bem escancarado aí que ele iria sair. Mas é aquela coisa, né? Agora a gente tem que saber se vai ficar o Osmar ou não. Porque o Osmar, caso ele vença a eleição indireta que vai rolar mês que vem, né? Ele vai ficar até o final de 2026. Caso contrário, haverão eleições aí diretas, tá?
Eu prefiro que ele fique, tá? Acho que o time não está numa situação tão confortável assim para poder ter uma eleição direta agora, né? Mas bora aguardar e ver o que acontece.